Olá, me chamo Vanessa, sou estudante do curso de Letras Espanhol, do nono período. Fui bolsista de iniciação científica da cota 2023-2024. O tema do meu projeto é a análise dialógica do discurso dos ministros das relações exteriores do Brasil entre 2003 e 2023, sob a orientação do professor Dr. Fábio Marques de Souza. O trabalho foi introduzido pela análise dialógica do discurso do Círculo de Bakhtin, que enfatiza a interação entre vozes e contexto em que foram construído o enunciado. Então, a análise dialógica do discurso foi inicialmente utilizada como nosso levantamento bibliográfico e que também serviu como base durante todo a nossa pesquisa, o nosso estudo. Justamente porque o Círculo de Bakhtin, perante a análise dialógica do discurso, ela enfatiza a interação entre essas diferentes vozes, ou seja, todo enunciado está ligado a um contexto social e histórico. A língua, para o autor, e também partimos dessa afirmação como prática social, porque ela está vinculada às práticas sociais. Então, a língua ela é uma prática social durante todo o processo das relações exteriores. A linguagem ela é vista como uma ideológica e dialogal. O significado ele é co-construído pelo falante e pelo ouvinte. Para Bakhtin, o significado de qualquer enunciado não é dado de maneira unilateral, apenas pelo falante, nem fixo. Ele é co-construído durante o processo de comunicação. Ou seja, esse apontamento que o Bakhtin faz, que a linguagem ela é vista tanto como ideológica quanto dialogal, é justamente porque o enunciado ele pode se modificar de acordo com o que o falante ou o ouvinte pensa, quais são as suas influências ideológicas, as suas viés ideológicas. Então, o Bakhtin também fala que todo enunciado, todo discurso é resposta a outro. Então, durante o processo de análise das relações exteriores, da fala dos ministros, percebemos como esse enunciado ele foi tanto continuado, seja por questões ideológicas compatíveis, quanto pelo confronto ideológico, um confronto discursivo no processo da comunicação da política externa brasileira. Então, a relevância do contexto político e social na comunicação da política externa brasileira foi fundamental no início da nossa pesquisa para podermos fazer uma análise mais aprofundada das falas dos ministros. Os objetivos do nosso trabalho foram analisar o discurso de posse dos ministros das relações exteriores do Brasil, entre 2003 e 2023, como o Celso Amorim, Antônio Patriota, José Serra, Ernesto Araújo e Mauro Vieira. Buscamos também explorar as interações entre diferentes vozes e suas relações de poder. Então, durante o processo de investigação, podemos também identificar e trazer a pesquisa e mostrar na pesquisa como essas interações elas se deram. E as relações de poder, porque a linguagem ela também ela é utilizada como uma prática social para estabelecer ou manter posições de poder na sociedade, como veremos a seguir. Então, os objetivos também foram identificar temas recorrentes, conexões com eventos políticos relevantes, focar em estratégias retóricas, ou seja, como os ministros utilizaram dos seus discursos para convencer ou para confrontar outros discursos de outros deputados de outros governos. Então, a gente consegue perceber essa estratégia retórica. A integração regional, como, por exemplo, a gente consegue perceber o governo Lula, que busca alianças com o Mercosul, enquanto o Bolsonaro com os Estados Unidos da América. Então, a gente conseguiu fazer essa diferença, tanto dialógica quanto ideológica dos respectivos governos, porque também mostrou como aconteceu essa diversidade política, justamente por haver tanto governos de extrema-direita, como o governo Bolsonaro, desde centro de direita e centro-esquerda, como o governo de Lula e Dilma. A metodologia que fomos utilizados de pesquisa foi qualitativa, baseada na análise dialógica do discurso,
à luz do Círculo de Bakhtin. Então, o corpo da nossa pesquisa foram os discursos de posse dos ministros da política externa brasileira. O método de coleta foi uma análise textual dos discursos, levando em conta a forma do texto, mas principalmente o contexto socioideológico sobre a perspectiva do enunciado concreto do Círculo de Bakhtin. Justamente porque o enunciado concreto, essa perspectiva do Círculo de Bakhtin, aborda como o enunciado ele estabelece uma relação entre o falante e entre a sua realidade social. Então, são falantes reais dentro de um contexto real em um determinado momento, tempo e espaço. Então, por isso que é um enunciado concreto. O outro autor, que também faz parte do Círculo de Bakhtin, ele propõe o estudo do enunciado concreto como componente da estrutura socioideológica. Ou seja, o enunciado concreto ele justamente apresenta essa estrutura, que é tanto social quanto ideológica do falante, que é atravessada pela comunicação. Então, durante a análise também percebemos a identificação de temas relevantes como diversidade política, confronto ideológico e gênero, vozes sociais presentes no discurso inaugural e estratégias retóricas. Como foi apontado, essa análise ela propôs a identificação de temas relevantes como a diversidade política, justamente porque houve tanto confronto ideológico, mostrando como o governo de direita vezes o governo de esquerda tem um posicionamento e um pensamento ideológico totalmente diferente. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro, embora falasse que era neutro e que não havia partidos, ele trazia uma ideologia baseada, por exemplo, no fundamentalismo religioso e numa sociedade que não era heterogênea. Então, a gente percebe que isso parte de uma visão ideológica do falante. Gênero, porque durante o governo Dilma, durante e após, percebemos como o contexto patriarcal ainda é presente na política, justamente por ser a primeira mulher presidenta do Brasil, e também como foi abordado o tema em questão, né? Por exemplo, o impeachment de Dilma, que não foi reconhecido pelo STF. Então, a gente consegue trazer isso para o corpus e identificar essas questões que também são eventos sociais relevantes do tema em questão. Os resultados, podemos perceber que o uso da linguagem ela é utilizada como instrumento de poder nas relações exteriores com os ministros. Então, aqui eu trago um trecho do ministro Araújo, no governo Bolsonaro, que ele fala: "Vou dizê-la de uma maneira diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa convicção íntima e profunda no meu presidente Jair Bolsonaro na luta extraordinária que ele travou e está travando para reconquistar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros." Esse é um trecho do nosso corpus, e aqui eu trago também um dos fragmentos da minha análise. O enunciado de posse do ministro Araújo não só está ancorado em um determinado momento histórico, em 2009, quanto o bolsonarismo ganhou espaços para manter tais discursos, refletindo a metodologia do dialogismo na perspectiva bakhtiniana, com conflitos e pontos de vista em comum entre candidato e eleitor, como também a preservação de ideais que, ao longo da história, insistem em conservar antigos valores e privilégios, ou seja, posições de poder através do uso da linguagem. Então, a gente consegue perceber que o ministro Araújo ele traz uma elucidação religiosa como sendo a única verdade. A ideia de reconquistar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros também aponta como o Araújo pensa e qual é a sua viés ideológica. A identificação de continuidades e rupturas nas orientações ideológicas da política externa brasileira, como, por exemplo, no trecho abaixo de Vieira, 2003, do governo Lula. Pode-se encarar essa diversidade ideológica como ponto de partida para compreender a contraposição valorativa e discutiva marcada nos enunciados políticos, uma vez que a política apresentada por Lula é contrária à de Bolsonaro, por exemplo. De um lado, temos uma política pautada ideologicamente na garantia de direitos para diversas minorias, já do outro lado, uma política que favorece as classes dominantes e fragiliza a democracia.
A linguagem é ideológica e não neutra nas políticas adotadas nas relações internacionais. Por esse motivo, que a política adotada pelo governo Bolsonaro não é desideologizada, mas ideológica, assim como todo enunciado. Como falar afirma que todos os enunciados são ideológicos, ou seja, não há enunciado sem ideologia. Portanto, essa ideologia pode estar marcada em diferentes esferas, assim como o enunciado sempre expressará uma posição avaliativa. A discussão se mostra eficaz para compreender as dinâmicas discursivas dos ministros. A linguagem ela desempenha um papel fundamental na formação de narrativas e identidades políticas e interações entre as ordens sociais que evidenciaram uma construção de significados ideológicos por meio da linguagem. Concluímos que a análise dialógica do discurso revela a complexidade de política externa brasileira. A dela é útil para as relações do Brasil e outros países, bem como as posições ideológicas e interesses envolvidos nas negociações internacionais no contexto da política externa brasileira. A importância da linguagem na formação de narrativas e identidades diplomáticas, assim como as sugestões para futuras pesquisas, como aprofundar a análise dialógica do discurso em outros contextos políticos dentro e fora da política externa brasileira. Esse foi o meu trabalho. Agradeço a FAPESC e ao professor Fábio Marques